Inicialmente, o Recife só tinha duas grandes obras de defesa e que ainda assim elas não eram tão eficientes. E a partir do momento que a cidade de Olinda começa a ganhar grande importância no cenário econômico, isso começa a atrair o interesse de diversas nações, entre elas a holandesa, né? Na verdade, não foi propriamente a nação, não foi propriamente os Países Baixos, né? Foi a criação de uma companhia majestática, a Companhia das Índias Ocidentais, que era composta basicamente por nobres holandeses, mas também pessoas importantes de outras nações vizinhas, né, como mercadores, navegadores, comandantes, e vieram para cá com o intuito de dominar o território e extrair bens de consumo, extrair riquezas daqui, né, e levar para os Países Baixos. Então, chegando aqui, eles encontraram o Recife, que na época era uma pequena vila e era onde tinha o porto que servia a cidade de Olinda, e encontraram aqui apenas duas obras de defesa que não eram tão eficientes e conseguiram dominar o território, e num curto espaço de tempo os holandeses conseguiram construir uma quantidade significativa de obras de defesa, quantidade significativa de fortificações, né? Criando assim um sistema defensivo extremamente forte, extremamente robusto, e que permitiu que os holandeses permanecessem aqui por pelo menos 24 anos. Entre os fortes que os holandeses construíram, um dos principais fortes era o Forte das Cinco Pontas, que ele tinha uma planta pentagonal, ou seja, uma planta com, de fato, 5 lados e 5 baluartes. Baluarte nada mais é do que uma plataforma de artilharia. É no baluarte onde se posicionam os canhões. Então, quanto mais baluartes um forte tiver, pressupõe-se que ele teria mais condições de ataque e defesa. Então, o Forte das Cinco Pontas estava numa condição de defesa bastante favorável, devido à quantidade de artilharia que ele tinha. O local escolhido para esse forte é extremamente pertinente, porque exatamente nessa imediação, nesse local, existiam algumas cacimbas que eram fonte de água potável, que servia à população na época. Então os holandeses resolveram dominar também esse local, porque eles teriam aí a sua fonte de água potável para as suas atividades cotidianas. Daqui do Forte das Cinco Pontas, né, até onde hoje atualmente se encontra o Palácio do Campo das Princesas, era a cidade Maurícia, né, ou a Mauriceia, que é a cidade construída pelos holandeses durante o período em que Maurício de Nassau esteve aqui. E o Forte das Cinco Pontas, ele justamente defendia essa porção sul da cidade de Maurícia, além de defender também esse lugar onde tinha as cacimbas de água potável, que era conhecido como as cacimbas de Ambrósio Machado, que era o senhor proprietário dessas terras. Então o forte ele tinha uma grande importância em todo esse sistema, não só devido ao seu tamanho, ele era um forte realmente muito grande, se comparado com os demais fortes construídos aqui, e o seu poder de fogo também era muito grande, já que ele tinha 5 baluartes, e os baluartes eram relativamente grandes e comportavam uma quantidade significativa de canhões. E então, para a população da época, esse lugar ficou conhecido como o lugar do Forte das Cinco Pontas. Era uma grande referência para a população, né? Porém, com a capitulação holandesa, ou seja, a partir do momento que os holandeses se renderam
e deixaram o Recife, né, e voltaram para a Holanda, os portugueses trataram de fazer uma série de transformações na cidade e, consequentemente, nesse sistema defensivo. Alguns fortes construídos pelos holandeses foram demolidos, porque os portugueses consideravam que eles não tinham mais serventia. Em grande parte também porque os fortes holandeses eram construídos basicamente de terra, né, ou de faxina, que era uma mistura de terra com madeira, né, e tal. E então essa técnica construtiva, esse material construtivo demandava manutenções constantes por conta das chuvas, dos ventos, né? E então os portugueses optaram por não manter esses fortes, né? Optaram sim por ampliar a ocupação do território, né? Criando mais ruas, criando lotes, criando mais construções, né? E remodelando os fortes que eles consideravam estratégicos, né? Mantiveram o Forte do Brum, mantiveram o Forte de Santo Antônio, que é conhecido como Forte do Buraco, né? E o Forte das Cinco Pontas, como ele estava muito avariado por conta das batalhas que ocorreram entre os portugueses e holandeses, né, os portugueses optaram por fazer um novo forte, não exatamente no mesmo lugar, mas sim ao lado, tentando aproveitar os materiais construtivos remanescentes. Tanto é que a prospecção arqueológica que aconteceu nos anos 70 constatou a presença de alguns materiais do período holandês, que certamente se trata de reaproveitamento, né, de alguns materiais do antigo forte holandês. Então, esse forte que existe hoje, ele é resultado de uma construção portuguesa, né, de um empreendimento português, com provável reaproveitamento de material holandês, mas esse lugar permaneceu no imaginário coletivo, permaneceu na imaginação da população como um lugar de um grande forte, né, de um forte grandioso que existiu e que defendeu a porção sul da cidade e que fez parte de um grande sistema defensivo, né? Então permaneceu nesse imaginário coletivo como o lugar de um forte holandês, o grande forte das Cinco Pontas, né? E por mais que ele não exista mais, o original, mas essa referência a esse período ficou muito forte na população, né? De modo que hoje, apesar de termos um forte português menor e com 4 pontas, né, ainda se refere àquele período holandês, devido à importância que o forte teve. Ao longo do século XVIII, o Forte das Cinco Pontas recebeu, esse forte atual, né, português, recebeu algumas melhorias, recebeu algumas implementações, mas com a chegada do século XIX, ele perde a sua função militar. Ele deixa de ser uma edificação específica para a defesa, né, e passa a ser uma edificação mais voltada para aspectos logísticos, uma edificação de apoio ao Exército Brasileiro, né. Ele chegou a funcionar como depósito de armas, né, chegou a funcionar como uma prisão, né, como um presídio. Grandes na nossa história, né, relatos, né, de alguns personagens históricos que foram presos aqui, né. E durante esse período em que o forte passou a ser um presídio, há relatos também da existência de um calabouço, né, que nada mais é que uma cela, geralmente em um lugar escuro, né, e não se tem tanta certeza ainda se ela era subterrânea ou se ela era no nível da superfície, mas o fato é que há relatos de casos assombrosos, né, de presos que sofreram amargamente dentro desse calabouço, né, e provavelmente esse calabouço se situava, de acordo com as escavações arqueológicas, esse calabouço se situava nessa parte posterior, onde existiam as rampas que davam acesso aos baluartes, né? Mas, como ao longo dos anos o forte sofreu uma série de transformações para atender às demandas, né,
as demandas administrativas e logísticas do Exército. Então ele também perdeu a sua função de presídio, né, e passou a funcionar muito mais como setores administrativos do Exército, né, até chegar aos anos 70, em que ele passou a funcionar como museu da cidade. O forte foi entregue ao município e funciona como museu da cidade até hoje. Apesar dessas transformações, a gente percebe que o perímetro do forte, ou seja, as suas muralhas, elas ainda mantêm a sua feição de uma fortificação. A gente percebe claramente que se trata de uma obra militar, de uma obra de defesa, e que suas características seguem muito de perto o que havia de mais moderno em termos de arquitetura militar na Europa, desde o Renascimento até o século XVIII. Então, a forma da muralha, o perfil dessas muralhas, os ângulos, as inclinações, as proporções dos baluartes, isso segue muito de perto o que havia de mais moderno. O forte original das 5 Pontas também seguia todos esses aspectos. As diferenças são muito mais a quantidade de baluartes, o original tinha 5, o material construtivo, que o original era, sabe-se que poderia ter sido de terra ou faxina, e a própria existência de um fosso, né, ao redor também era uma coisa extremamente comum ao redor dos fortes, né, e isso seguia também uma série de conceitos que durante vários séculos era considerado como algo extremamente positivo de existir nas fortificações, porque era o fosso, ele tendo água ou não, ele é um obstáculo para um inimigo que pretende invadir o forte, né? E o forte das 5 Pontas ainda tem o seu fosso. No sistema holandês, aqui no Recife, tinha o forte Madame Bruyne, que atualmente é o forte de Santo Antônio ou o forte do Buraco. Tinha o forte do Brum, né, que ainda hoje existe, embora ele seja um forte português, mas a sua forma permanece a mesma do período holandês. Tinha o forte Ernesto. O forte Ernesto, ele era o forte considerado o quartel-general, né? Ele ficava em volta do convento franciscano do Recife, onde hoje tem a Capela Dourada. Mais ao sul, o forte das 5 Pontas. Ao sul do forte das 5 Pontas ainda tinha um outro forte chamado de Forte Emília ou Reduto Emília. Mas nas imediações de onde hoje a gente tem o cemitério dos ingleses, ali em Santo Amaro, mais ou menos por ali, existia um outro forte também holandês, que era um forte de 3 pontas, de 3 baluartes, né, chamado de Forte Verdenbosch, que era o nome do general holandês daquele momento. Então era um sistema em que os fortes eles poderiam fazer um cruzamento de fogo, né, que isso fazia parte dos princípios de defesa da época, que a partir do momento que você posiciona fortificações em determinados locais, de forma que você possa cruzar o fogo, né, significa que esses espaços entre os fortes são espaços extremamente perigosos para aqueles que pretendem invadir, né? Então, por isso que foi realmente um período muito difícil para os portugueses. Eles não tinham tanta facilidade de retomar o Recife, porque de fato foi um sistema construtivo extremamente bem articulado, né? Existiam outros fortes, no caso mais ao sul do Forte das 5 Pontas, você tinha o Reduto Emília, ou Forte Emília, e mais ao sul ainda a gente tem mais para o sudoeste, na verdade, tinha o Forte Príncipe Guilherme, onde hoje a gente tem mais ou menos o Largo da Paz em Afogados, né? E a interligação entre esses fortes, entre o Forte das 5 Pontas e o Forte Príncipe Guilherme, era por meio de uma estrada que foi traçada pelos holandeses, e segundo a cartografia,
acredita-se que essa estrada existe até hoje, que é a Rua Imperial. Tá? Veja, não é a Rua Imperial como ela é hoje, mas aquele espaço, a existência desse caminho, acredita-se que é o mesmo caminho do período holandês. Né? Então foi um sistema defensivo extremamente bem articulado. Então nós temos aí 7 fortes. E outras pequenas construções também foram feitas, outros pequenos redutos também foram construídos, né? Que não tinham grande relevância arquitetônica, mas que compunham todo esse sistema. A cidade de Maurícia, que atualmente compreende parte dos bairros São José e Santo Antônio, que era justamente delimitado pelo Forte das 5 Pontas e o Forte Ernesto, né? Segundo a cartografia, existiram muralhas também que cercavam a cidade. Essas muralhas também tinham baluartes. Tá? Então você tem o Forte das 5 Pontas, o Forte Ernesto, uma muralha na frente voltada para o mar, uma muralha atrás, interligando os dois fortes voltados para a terra. Tá? E nessas muralhas também tinham baluartes. E dentro da cidade, a população ocupava com quarteirões, o traçado das ruas, inclusive, seguia também o que havia de mais moderno em termos de urbanismo naquele momento, no século XVII, em que as ruas eram mais largas, eram ruas lineares, a cidade se desenvolvia em um território plano, ou seja, seguindo um modelo holandês. A Holanda, as cidades holandesas, elas são todas planas, o território holandês é plano. Então os holandeses detinham as técnicas construtivas e defensivas em território plano. Então o próprio traçado das ruas seguia muito de perto o que havia de mais moderno em termos de urbanismo na Holanda do século XVII. A existência de canais também, a cartografia ilustra muito bem isso, que tinha canais, inclusive canal interligando o Forte das 5 Pontas ao Forte Ernesto. Isso tinha a ver também não só com alguns conceitos que se chamavam como era o conceito de cidade ideal, que durante o Renascimento europeu, ou seja, do século XV até os séculos XVII e XVIII, havia um debate intenso sobre como deveriam ser as cidades. Então isso se chamou de cidade ideal. Então, para os estudiosos da época, a cidade, para ser considerada ideal, ela tem que atender uma série de requisitos. Entre esses requisitos estava justamente a linearidade das ruas, ruas mais largas, mais amplas, não só para tornar a cidade mais bela, mais bem proporcionada, melhor proporcionada, mas também por um aspecto militar. Se você tem ruas retas e largas, você favorece o transporte de tropas e armamentos. Então, imagine que você tem a cidade de Maurícia com um forte de um lado e um forte do outro. Então, os militares precisavam transitar por dentro da cidade. Então, o próprio traçado da cidade de Maurícia atendia a esses requisitos, do que se considerava como uma cidade ideal. E, obviamente, atendia também aos requisitos militares. O próprio conceito de cidade ideal estava ligado não só aos aspectos de beleza da cidade, mas também aos aspectos militares, às demandas práticas militares. Então, no Recife, ou na cidade de Maurícia, a gente tinha os 2 grandes fortes, o Forte das 5 Pontas e o Forte Ernesto. Então, os militares precisavam de livre acesso entre esses 2 fortes. Então, nada mais coerente do que você ter um traçado de ruas que fosse linear, com ruas amplas e largas, que favorecesse tudo isso. Então, com esse traçado urbano da cidade de Maurícia e a própria disposição dos fortes, estava totalmente de acordo com os princípios holandeses, com o que os holandeses entendiam como sendo ideal. E por essa razão a cidade de Olinda foi totalmente ignorada, não só do ponto de vista da ocupação de moradores, mas também do ponto de vista militar. Os holandeses consideravam que Olinda era uma cidade indefensável. Não tinham como defender a cidade de Olinda,
porque ela era uma cidade totalmente assentada sobre colinas, né? E a ideia era que, na época, quanto mais alto, quanto maior o local onde você está ocupando, né, mais fácil ele é de ser atingido. O Recife sendo plano, assim como o território holandês também era plano, então qualquer invasor ou qualquer pessoa que quisesse, né, invadir a cidade de Maurícia teria certas dificuldades de acertar os alvos, porque não conseguiria ver exatamente o que é que existia ali, porque era tudo muito horizontal, né? Então isso tem totalmente a ver com uma lógica de defesa holandesa, né? Diferente dos portugueses, o próprio território português é muito montanhoso, né? Ele tem seus acidentes geográficos bastante acentuados. Então os portugueses tinham técnicas de ataque e defesa em altura. Então eles se sentiam totalmente à vontade em lugares de relevo acentuado, né? Enfim, então Olinda foi descartada do plano holandês, né? Eles optaram por, de fato, ocupar aqui o território. E durante toda a presença holandesa aqui, os portugueses ficaram um pouco mais recuados, ficaram mais afastados daqui da orla, ficaram em áreas como atualmente a gente tem o Sítio da Trindade. Ali existia um forte português, onde hoje a gente tem a Avenida do Forte, ali no Bongi, Putinga, por ali, tem uma praça que ainda tem vestígios também de um forte português. Então, nessas áreas mais afastadas, os portugueses permaneceram durante esses 24 anos, tentando resistir à presença holandesa. Então, com essa disposição geográfica, né, os holandeses no litoral e os portugueses um pouco mais afastados, então aí a gente tem começa a perceber algumas particularidades. Geralmente uma fortificação ela tem uma porta, tem um acesso. Tem um acesso por razões de segurança, de defesa. Então os fortes holandeses geralmente desses fortes eram voltadas para o mar, justamente porque para o inimigo em potencial era o português, e o português estava na terra. Então, caso houvesse uma emergência dos portugueses conseguirem invadir essa ocupação, então as portas dos fortes voltadas para o mar, eles teriam condições de entrar em seus navios e voltar para a Holanda ou enfim, para outro lugar. Então essa é uma característica interessante dos holandeses. Então eles geralmente mantinham sempre um conjunto de embarcações sempre ali apostos nas proximidades para estas emergências. Já no momento em que os portugueses retomam o território e remodelam todo o sistema defensivo. Então, esses fortes que permaneceram e que foram passaram a ter suas portas voltadas para a terra, porque para os portugueses eram eles que estavam na terra. Uma possível ameaça geralmente viria do mar. Então, nada mais coerente do que ter suas portas voltadas para a terra. Hoje, no Forte das Cinco Pontas, a gente vê bem isso. A porta das Cinco Pontas está voltada para a terra e não para o mar. Isso já mostra que nós temos atualmente ele é um português. Outro fator interessante é a altura das muralhas, né? O Forte das Cinco Pontas, assim como o Forte do Brum, o Forte Orange, o Forte de Tamandaré, tem muralhas relativamente baixas, pela mesma razão que levou os holandeses a abandonarem Olinda. Quanto mais alto o objeto, o elemento, mais fácil ele é de ser atingido. Quanto mais baixo, mais difícil. Então nós temos muralhas baixas, justamente para dificultar que um possível invasor consiga atingir com facilidade a fortificação. Com o passar dos anos, a cidade foi crescendo, né? Novas ruas foram criadas, novos loteamentos, novas construções,
E o Forte das Cinco Pontas permaneceu, né, nesse processo de transformação e crescimento urbano. Permaneceu também no imaginário coletivo que aqui era um lugar de uma grande fortaleza holandesa, popularmente conhecido como Forte das Cinco Pontas. Então, por mais que hoje nós tenhamos um forte menor, com 4 baluartes, um forte português, mas isso ficou na memória, ficou realmente tamanha a importância que aquele forte teve, né? Um forte de grandes dimensões, um forte de grande poder de fogo, né? E que atendia aos princípios de arquitetura militar mais modernos daquele período, né? Então isso causou um grande impacto no imaginário, que a gente tem ressonância disso até hoje, né? Dessa presença holandesa aqui. E durante esse processo de crescimento urbano, diversos fortes foram desconsiderados, né, foram demolidos, mas dos 2 fortes que permaneceram dentro desta malha urbana, né, que é o Forte do Brum e o Forte das Cinco Pontas, o das Cinco Pontas é o que mais está inserido nessa vida urbana, né? A gente tem hoje o Forte do Brum numa área que é ocupada pelo porto, então é uma área um pouco distante da vida cotidiana urbana, né? Enquanto que o Forte das Cinco Pontas está totalmente inserido nessa realidade, totalmente participante, né, do convívio urbano, né? Faz parte de uma malha urbana, faz parte do dia a dia das pessoas que transitam nessa área, né? E ainda com essa memória do período holandês.